Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre as diferenças entre os sensores de temperatura PT100 e o termostato e também como configurá-los nos controladores da KVA. Então se você tem alguma dúvida sobre isso, fica até o final do vídeo. Mas já sabe, né? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Então, vamos pro vídeo. Primeiramente, então, vamos falar um pouco sobre o PT100 e sobre o termostato. O sensor de temperatura do tipo PT100 nada mais é do que uma termorresistência, ou seja, é um sensor cuja resistência varia de acordo com a temperatura. Ele é utilizado em diversas aplicações, como fornos, estufas. Trazendo um pouco para a nossa realidade, ele é utilizado para saber a temperatura instantânea da água do motor, para você protegê-lo e também para você acionar um pré-aquecedor. Inclusive, esse tipo de sensor é de uso obrigatório nos controladores da KVA quando se utiliza o pré-aquecedor, porque o sistema de pré-aquecimento é controlado com base na temperatura do motor. Esse parâmetro eu vou mostrar mais à frente. Mas comenta aqui em quais aplicações você já utilizou esse sensor. Essa é a tabela de temperatura versus resistência do PT100. Você pode ver que quando a temperatura é de 0 grau, a resistência é de 100 ohms. Já quando a temperatura é de 100 graus, a resistência é de aproximadamente 138,5 ohms. E esse sensor pode ser utilizado em temperaturas negativas até temperaturas muito altas, passando de 700 graus. E é assim que os controladores identificam qual a temperatura do motor. Com base nisso, eu vou dar duas dicas de como confirmar se a temperatura que está aparecendo no controlador está correta. A primeira é: ligue um resistor na entrada do PT100 do controlador. Por exemplo, conecte um resistor de 130 ohms no lugar do sensor. Segundo a tabela, o controlador deve marcar 78 graus. Se estiver marcando isso, está ok. Mas se o controlador apresentar uma temperatura muito diferente de 78 graus, provavelmente o controlador está com defeito. A segunda opção é desconectar o sensor do controlador e medir a sua resistência com um multímetro. Com a resistência medida, identifique na tabela qual a temperatura do motor e compare com a que o controlador está apresentando no display. Esses são os nossos sensores de temperatura, KS3001A e KS3001B. A única diferença está na rosca, tá? Já o termostato é um pouco diferente. Ele é um sensor de temperatura do tipo interruptor. Então ele muda o estado quando a temperatura supera a especificada pelo sensor. A gente chama isso de temperatura de corte, ou seja, utilizando esse tipo de sensor, você não vai conseguir saber qual a temperatura exata que o seu motor ou a sua estufa está naquele momento. O termostato tem somente um fio que leva o sinal negativo para a entrada do controlador. Por isso, a sua carcaça deve estar em comum com o negativo da bateria. Aí, quando o sensor mudar de estado, o controlador reconhece que a temperatura está acima da temperatura de corte do termostato, que normalmente é de 90 graus. A KVA não vende esse tipo de sensor, mas você consegue encontrar em casas de elétrica, em até mesmo em casas automotivas. Agora vamos mostrar para vocês como vocês podem configurar esses dois tipos de sensores nos controladores da KVA. Estamos aqui com o controlador K30XTE. Ele não está configurado para nenhum sensor, por isso que está aparecendo aí na tela sem sensor de temperatura. Coloquei inibido, agora pressiono OK por 5 segundos para entrar nas configurações. Agora vou em parametrização. Vamos achar primeiro a entrada digital, né, a entrada auxiliar para programar o termostato. Vamos mudar aqui a entrada auxiliar 2. Pronto, termostato. Vou passar para o lado, vocês vão ver que tem a lógica de entrada auxiliar. Essa parte é muito interessante, porque é importante saber qual é o estado normal do sensor quando a temperatura do motor está abaixo da temperatura de corte, para que possa configurar essa lógica de entrada do controlador corretamente. Nesse caso, vamos configurar considerando que existe um termostato normalmente aberto. Então, devemos configurá-lo para fechar para ativar. Isso quer dizer que quando a temperatura do motor atingir a temperatura de corte do sensor, o seu contato fecha, enviando o negativo para a entrada do controlador, que realizará a parada do motor por alta temperatura. Se o seu sensor for do tipo normalmente fechado,
Aí essa opção já tem que ser configurada para abrir para ativar. E aqui é o tempo da entrada auxiliar, que é quanto tempo de espera ela terá antes de ser considerada ativada. A gente pode deixar nesse caso aqui 1 segundo mesmo. Aí a gente dá OK para confirmar a programação. Está configurado o termostato. Agora a gente vai configurar o PT100. Primeiro a gente desconfigura o termostato e vamos configurar o PT100. É possível você deixar configurado os dois, tem muito técnico que gosta, mas não tem necessidade. Pronto, chegamos à entrada auxiliar 2 e vamos deixar ela desativada. E agora a gente vai configurar o PT100. Tá aqui o sensor de temperatura, eu mudo para PT100. Logo depois tem a temperatura pré-aquecedor. O que é essa configuração? É a temperatura do acionamento do pré-aquecedor. Depois a gente vai mostrar como que você vai configurar uma saída auxiliar para pré-aquecedor. Passando aqui, a gente vê a configuração de temperatura máxima. Aqui já é questão de proteção, a máxima temperatura do motor. E o tempo de temperatura alta, é aquela mesma coisa, o tempo que ele vai esperar para considerar aquela entrada ativada. Damos OK, aqui já está configurado o PT100. Vamos configurar agora o pré-aquecedor, a saída auxiliar para pré-aquecedor. Pronto, aqui é muito simples, vamos configurar a saída auxiliar 2. A gente configura para pré-aquecedor. Com essa saída parametrizada para pré-aquecedor, ele vai usar como base aquela temperatura que está configurada lá no PT100, que é de 55 graus, para ativar o sistema de pré-aquecimento. Para finalizar aqui, só para mostrar que depois que a gente configurou o PT100, já aparece temperatura. Tá aqui uma telinha de temperatura, mas depois mais para frente tem uma tela específica para a temperatura da água. Tá aí, a temperatura da água, 23 graus. Tá na temperatura ambiente, né? Porque o motor não está em funcionamento. Espero que eu tenha conseguido esclarecer as principais diferenças desses dois sensores, também como configurar os nossos controladores. E se você gostou do vídeo, curte e compartilha com aquele seu amigo que também tem interesse nesse tipo de conteúdo. E como eu não posso deixar de falar, se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo ou então entre em contato com o nosso suporte técnico. A gente tem o maior prazer em ajudar. Até a próxima!